Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, aprofundando um pouco mais agora, daqui para lá, nesse estudo sobre maturidade espiritual, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Efésios 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Em algumas traduções diz a mim, o menor de todos os santos. Essa seria também uma outra tradução. Esta é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para ser lida por todos os cristãos que viviam ali na cidade de, de Efésios, né? A gente faz até uma confusão com isso aí. Efésios são as pessoas que viviam ali naquela cidade. Éfeso é o nome da cidade, né? Quando Paulo esteve ali na cidade de Éfeso, muitos dos efésios creram na palavra de Deus, na pregação de Paulo, dentre muitas outras coisas que o apóstolo ensinou aos efésios cristãos, né, ali, lembrando aqui que Éfeso é uma cidade, né, e os cristãos que estão ali em Éfeso eram uma parte do corpo de Cristo ali naquela cidade, naquela cidade local, a igreja local, como nós entendemos. Os cristãos de Éfeso tinham o que nós podemos chamar de união, né? Falavam a mesma língua cristã, por assim dizer, e uma coisa maravilhosa que eles não tinham entre eles essa coisa de divisões, né? Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja fulano, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. Naquela época não tinha ministério A nem ministério B. Todos os cristãos viviam harmoniosamente na cidade de Éfeso, ali naquela cidade. Bom, dentre muitos ensinamentos que o apóstolo Paulo deu àqueles irmãos ali, né, naquela cidade, Paulo falou sobre a posição do cristão na graça, né? Por exemplo, Paulo falou muito sobre a igreja mesmo, né? Falou sobre guerra espiritual, né? Enfim, mas dentre outras muitas coisas que ele falou, que ele ensinou, a principal coisa ali foi sobre o testemunho cristão, né? O próprio Paulo deu um bom testemunho diante daqueles irmãos ali. Nós vamos ter essa preciosidade aqui no capítulo 3, versículo 8, né, onde o apóstolo ele diz que ele se considerava o menor de todos os santos, né? Isto é maravilhoso. Olha, irmãos, se nós não deixarmos Deus formar Cristo em nós a cada dia, naquilo que eu já falei aqui sobre a questão do negar a si mesmo, né? Levar a sua cruz, está lá em Lucas 9:23, fala a respeito disso, né? Cristo diz, quem quiser vir após mim, ou seja, não existe meio de se parecer com Cristo se nós não negarmos a nós mesmos, né? Negarmos essa nossa natureza de pai e mãe, né? Esse velho Adão, essa vida adâmica. Então, assim, nós precisamos nos humilhar, né? Nós precisamos reconhecer a nossa condição humana, porque enquanto o apóstolo Paulo disse a mim o menor dos santos, muitas das vezes nós batemos no peito e dizemos a respeito de nós mesmos,
que nós somos o maior entre os santos? Em primeiro lugar, nós devemos observar que nós não somos assim tão estrelas como nós pensamos. Não é porque nós somos salvos pelo Senhor um dia que nós temos que nos colocar sobre todas as outras pessoas da agora para frente. Porque se nós queremos conhecer sobre vida madura, a vida cristã normal, em primeiro lugar nós devemos olhar para o nosso mestre, né? Cristo, a si mesmo se humilhou. Nós conhecemos bem Filipenses capítulo 2, né? No versículo 5 adiante, que diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, assim, irmãos, propositadamente, muitos irmãos hoje, por assim dizer, no nosso contexto cristão de hoje, né? De modo quase que geral, nós podemos dizer que muitos irmãos, depois que se convertem ao Evangelho de Cristo, eles são assim ensinados pelos líderes, pelos pastores, a buscarem o sucesso pessoal na vida cristã. Eles são ensinados a estar em primeiro lugar, a ser o cabeça, né, e não o cauda. E aí se esquece que quando Cristo esteve aqui, ele não foi cabeça. E aí quando nós falamos isso aqui, isso, né, choca, espanta muitos irmãos. Mas Cristo foi cabeça depois da ressurreição, né? Depois que ele foi ele ascendeu aos céus e ele foi exaltado sobre maneira. Mas antes da ressurreição, antes dele ser exaltado para ser cabeça de fato, ele foi humilhado, ele foi pisado, ele sofreu muito. E se isso que eu estou falando aqui te choca, é meio estranho, porque você deveria saber, por exemplo, que diante das autoridades, por exemplo, estava ali Pilatos, né, que tinha aí toda uma autoridade para soltar Cristo. Nós podemos ver na conversa que Pilatos disse, né, eu tenho poder para te soltar. Então, naquele momento ali, quem que era o cabeça? Cristo ou Pilatos? Humanamente falando, naquele momento ali, é lógico que foi Pilatos. Pilatos tinha uma autoridade. E aí Cristo diz para Pilatos, nenhuma autoridade te teria sido dada se não fosse dos céus, do alto, né? Então, assim, por um momento, né, antes de Cristo ser exaltado, Deus permitiu ele ser pisado pelos homens. Deus permitiu, inclusive, que os homens fossem cabeças, né, autoridades acima de Cristo. E isso é tão verdade que o nosso Senhor disse para Pilatos que se ele quisesse, ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria 12 legiões de anjos para soltar a Cristo. E aí, considerando que uma legião dá por cerca de 6.000 soldados romanos, imagina o que não faria ali naquele Império Romano na época, né, que tinha dominado Jerusalém, mais de 30.000 anjos, para mais, né? Então, assim, o nosso problema hoje, né, é que nós estamos sendo ensinados por líderes que estão, assim, na verdade, mais preocupados, né, em continuar tendo as suas
os seus ministérios cheios de gente, então eles fazem cócegas no nosso ego, dizendo que nós somos o máximo, dizendo que nós somos cabeça, dizendo que nós temos que conquistar. E nessa, nós nunca somos confrontados para cairmos na realidade de que nós não somos essa coisa toda. Então, quando Paulo está dizendo que ele era o menor, né, ele se considerava, e isso é uma coisa que ninguém impôs a Paulo, não foi uma lei imposta sobre ele, né? Quando ele está dizendo que ele é o menor dos santos aqui são quem? São os irmãos que viviam ali na cidade de Éfeso. Ele está dizendo para todos serem humildes, como ele ensinou da primeira vez que ele esteve ali.